Oi, gente, tudo bem com vocês? Desejo que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e toda a sua família. Eu sou a Rose Castro e você está no canal Com a Rose Está na Bíblia. Hoje nós iremos falar sobre a pedra angular da igreja. Você sabia que tem muitas pessoas que sustentam a tese de que Pedro seja a pedra angular da igreja? Então, de fato, quem será? Pedro ou Jesus? Quero usar como base o texto bíblico que está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, do versículo 13 a seguir, onde nós iremos ver Jesus a caminho de Cesareia e ali ele inicia um diálogo com seus discípulos e ele pergunta: quem os outros dizem que eu sou? Então seus discípulos respondem: uns dizem que és João Batista, outros dizem que és Elias, Jeremias ou alguns dos profetas. Jesus mais uma vez interroga os seus discípulos e agora ele diz: mas vós, quem dizeis que eu sou? E o interessante é que neste momento apenas um de seus discípulos tem a ousadia de responder. E então Simão Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus segue dizendo: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, pois não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. E eu também lhe digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para melhor compreensão do texto bíblico, quero começar aqui contextualizando pedra angular. Na arquitetura antiga, as construções eram um pouco diferentes dos dias de hoje, não é mesmo? As construções eram feitas de pedras. E a pedra angular era uma pedra que era escolhida cuidadosamente na pedreira, porque esta pedra era responsável por receber e sustentar todo o peso daquela construção. Se fosse nos dias de hoje, a pedra angular seria considerada como um alicerce. A Bíblia vai citar a pedra angular de algumas outras formas diferentes, como pedra de esquina, porque geralmente era assentada no canto e dava sustentação para as paredes. Como pedra angular, porque uma vez assentada na esquina, ela dava o ângulo perfeito para todas as outras pedras que seriam colocadas posteriormente. Mas ela também é citada como pedra principal, porque de fato essa pedra não poderia faltar na construção. E por último, vamos ver também a Bíblia citando essa pedra como pedra fundamental, porque esta pedra recebia todo o peso, era o fundamento, o alicerce daquela construção. Agora pensa comigo. Quem de fato é indispensável na igreja? Quem é o modelo perfeito a ser seguido? Quem de fato não pode faltar na igreja? É Jesus. É Jesus. Agora retornemos um pouco ao texto de Mateus, agora no versículo 18, onde Jesus diz: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O nome Pedro deriva da palavra grega Petros e significa pedrinha ou fragmentos de pedra. Já a palavra pedra deriva da palavra grega Petra e significa rocha maciça. Ah, Rose, não estou entendendo nada, segura aí que agora nós vamos reunir tudo isso, tá bom? Na língua portuguesa, o pronome este, esta, estes ou estas é utilizado para se referir a objetos ou a algo que está próximo de quem fala. Já o pronome esse, essa, esses ou essas é utilizado para se referir a objetos que estão perto da pessoa com quem se fala. Exemplo: essa Bíblia que você possui tem a versão tão clara quanto esta. Observe que quando eu me referi à Bíblia que supostamente está com você, eu usei o pronome essa. Já quando fui referir à Bíblia que está comigo, eu usei o pronome esta. Agora vamos reunir todas essas informações e simplificar o versículo 18 de Mateus, capítulo de número 16. Mas vamos aqui começar conjecturando. Faz de conta que Jesus está assentado com seus discípulos ali, em formato de um círculo. E vocês aí que estão do ladinho dessa tela, vocês estão representando aí Pedro e os outros discípulos. E eu aqui vou fazer o papel de Jesus. Também eu te digo, tu és Pedro. Fragmentos de pedra, pequeno, falível, frágil, limitado. Mas é sobre esta pedra, sobre esta rocha maciça, que eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Consegue perceber que Jesus aqui, ele está a falar de si mesmo e não fazendo menção que Pedro é a pedra angular da igreja? Outro ponto aqui também muito importante que nós podemos usar para enfatizar Jesus como a pedra angular da igreja é utilizando outros versículos bíblicos onde deixa essa ideia bem clara.
Por exemplo, 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 11, o apóstolo Paulo vai dizer: ninguém pode colocar outro fundamento além deste que já foi posto, a saber, Jesus Cristo. Jesus, e somente Jesus, é a pedra angular, a pedra de esquina, fundamental, principal da igreja. Versículo importante para citarmos aqui está em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículos 6 e 7, onde o próprio apóstolo Pedro vai dizer: eis que tenho posto em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular. Na mitologia grega, Hades era o deus que presidia o mundo dos mortos. Então, nesse texto bíblico, o que nos dá a entender aqui é que está dizendo que as portas do Hades, ou seja, as portas do inferno, o poder do mal, o poder da morte, não iria prevalecer contra a igreja. Por quê? Jesus estava aqui também já dando um prenúncio, de que ele iria morrer, mas ele iria ressuscitar. Sendo assim, ele estaria vencendo a morte e o inferno. E se ele é a pedra fundamental da igreja, se ele é quem sustenta a igreja, venceu a morte e o inferno, não há de fato quem possa prevalecer contra a igreja de Deus. Aleluia! Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, é muito importante para o crescimento do nosso canal. Compartilhe com alguém, deixe também aqui nos comentários a sua opinião. Eu vou ficar muito feliz em ver a sua participação e interação com esse vídeo. Um forte abraço, até a semana que vem no nosso próximo vídeo do canal Com a Rose Está na Bíblia.